Muito bem, pessoal, mais uma questão aqui de geometria espacial e aqui ainda vou trabalhar com corpos redondos mais uma vez com vocês, para vocês realmente entender bem como trabalhar com essa questão de esferas aí, né? Bom, aqui nessa questão eu trago o seguinte, um cone equilátero, essa palavra é muito importante, equilátero, vou mostrar o porquê já já. Está inscrito significa estar dentro, inscrito dentro de uma esfera, e o raio da base do cone mede 2. Já foi dito então que o cone que vai estar inscrito aqui dentro tem raio igual a 2 e mais uma que ele, no caso, é equilátero. Então nós já temos aqui então duas informações muito importantes. Calcula o que? O volume da esfera. Então nós temos que descobrir para o volume da esfera, aqui ó, volume da esfera é igual a 4 πr ao cubo sobre 3. Eu tenho que saber o que eu preciso para calcular o volume dessa esfera. Eu preciso do raio. Então é isso que nós vamos buscar aqui. Então, o primeiro passo é você já lançar esse cone aqui dentro, entende? Você fazer um estudo em cima desse cone. Olha só. Colocar aqui mais ou menos as medidas, dividir em 3 partes iguais aqui, já que falou que ele é equilátero, tá? Então você vai ter que, olha, aqui é a base desse cone. Ok? Que já falaram que esse cone aqui tem uma base de raio 2 centímetros. Ok? Vamos fazer as laterais do cone aqui, que isso aqui nós chamamos de geratriz do cone. Tá aqui. Se ele é equilátero, o cone equilátero, vou até colocar para vocês aqui, ó, quando falo isso aqui, nós sabemos que a geratriz é igual a 2 raios. O que eu vou colocar aqui então? Exatamente aqui, 2 raios e aqui 2 raios. Ou seja, 2 vezes 2, o valor é 4. Nessa medida aqui eu tenho 4, tá? Muito bem. Agora, o que é o raio da esfera? Aqui eu tenho o raio da esfera. Aqui também. Do centro até a esfera. Aqui também é raio da esfera. E aqui também. Raio da esfera, certo? Ok? Tá. Se eu determinar uma altura relativa aqui, então, o que vai acontecer? Essa altura relativa, ela vem exatamente perpendicular ao raio da base do cone, certo? Tudo bem até aí? Bom, a ideia aqui agora é determinar a medida desse raio. O que eu posso entender então? Quando eu dividir aqui ó, em 3 partes, né? Raio, 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 eu dividi isso aqui então 360 graus por 3. Vou fazer isso aqui, olha, 360 graus dividido por 3, 120, certo? Aqui eu tenho 120 graus. Aqui também, 120 graus. 120. Se essa medida aqui é raio e aqui é raio, esse triângulo aqui, olha, eu estou usando aqui a geometria plana, para você entender como a gente vai chegar no contexto de poder trabalhar ali com ângulos internos. Veja, 120 graus. Então, se esse aqui é raio também, nós temos então um triângulo com 2 lados de mesma medida. Então, os ângulos da base têm que ser iguais, certo? Tirado por isso, então, nós temos que, olha, 120 para 180 falta 60, por 2, 30. Tá aqui, ó, 30 graus aqui, ó. Então, de cá também é quanto? 30 graus. Aqui é quanto? 30 graus. E aqui? 30 graus. Basta. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, que eu tenho o cateto adjacente 2 e o raio, eu quero saber que é o raio da esfera. Então, eu vou trabalhar somente com o cosseno aqui, olha. O cosseno de 30 graus é igual a 2 sobre, nesse caso, R, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, certinho? Cateto adjacente sobre a hipotenusa está lá. O cosseno de 30 é mesmo que raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 sobre raio. Multiplicando cruzado aqui, então, eu tenho raiz de 3, R é igual a 2 vezes 2, 4. Está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, nós temos que raio é igual a 4 sobre raiz quadrada de 3. Hora de racionalizar aqui agora. Olha aqui, ó, raiz de 3
e raiz de 3. O raio, 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. 3 vezes 3, 9. A raiz é quanto? 3. Nesse caso, centímetros, nós já descobrimos então que eu precisava para calcular o volume, que é o raio da esfera. Bom, pessoal, agora é só usar bem a fórmula aqui, olha, tá? O volume, 4 vezes π, vezes o raio que eu acabei de calcular aqui. Vou lançar aqui, olha. 4 raiz de 3 sobre 3 elevado ao cubo. Só que tudo isso está sobre quanto? 3. Vamos lá? Vou mudar a cor aqui um pouquinho, porque se chega muito próximo ali, vocês vão fazer confusão, tá? Então veja. Volume é igual a 4π vezes 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Vezes raiz de 3 ao cubo vai dar quanto nesse caso? 3 raiz de 3, cálculo radicais, que já aprendemos também, né? Sobre 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Vezes 1/3, que é esse 3 que está dividindo aqui, ó, 1/3. Posso cortar esse 3 por esse 3 aqui? Já facilita. O volume é igual, nesse caso agora, o que eu posso fazer para simplificar um pouco mais aqui? 4 vezes 64. Vamos ver o que vai acontecer aqui, olha. 64 vezes 4. É isso? 16 vai 1, 25, 256. Então vou colocar aqui, olha, 256 raiz de 3 π sobre quanto? 27. Bom, agora eu tenho que verificar o seguinte. Será que tem algum divisor comum entre 27 e 256? Não, não tem. Então já pode colocar a unidade de medida aqui, como está em centímetros, que vai ser o quê? Centímetros cúbicos, certo? Essa é a resposta, então, final em função de π do volume dessa esfera que você está observando aqui, que é claro que isso aqui já foi dito que é uma esfera, está parecendo mais uma circunferência, mas é uma esfera, tá? Então nós calculamos o volume, deu exatamente o que? 256 raiz de 3π sobre 27 centímetros cúbicos. Então você trabalhou exatamente com a geometria plana e também com a parte da trigonometria em triângulo retângulo para auxiliar você a resolver o exercício da geometria espacial. Ou seja, toda aquela parte de geometria plana e trigonometria, você vai sempre estar trabalhando isso aí quando você está trabalhando geometria espacial, porque depende o tempo todinho das outras informações. Por isso que a gente sempre faz primeiro aquela parte de geometria plana, trigonometria, para quando chegar aqui, você entender exatamente o que eu estou fazendo. Aquela parte de matemática básica, pode observar que foi bem trabalhada aqui também, potência com radicais, tá vendo? Nós trabalhamos aqui racionalização de denominadores, trabalhamos simplificação de frações, divisão de fração, que eu multipliquei aqui o primeiro para o inverso do segundo, tá? E aí você, no caso, quando não tiver mais como simplificar, você pode parar. Esse tipo de questão sempre fica em função de π. Pelo contrário, esse aqui deve ter dado o valor de π, 3,14. Aí você ia substituir e calcular. No momento que o exercício não traz para você essa informação, ele vai deixar a resposta em função de π. Ou seja, essa seria a resposta que você iria encontrar lá para você marcar a alternativa, caso fosse uma questão objetiva, certo, pessoal? Ok? Então tá aí mais uma orientação para vocês. Essa tampinha tinha que cair agora?